melhor empresário do mundo, meu pai, Luís Mota. Este ano tem como objetivo chegar ao 1,5 milhão de pares de sapatos vendidos e qualquer coisa como 100 milhões de dólares de venda. Já houve um dia em que correu tudo mal? Já houve. A alteração climática, o que é que isso tem a ver com as nossas lojas? Tem muito a ver com as nossas lojas. Nós temos uma legislação laboral em Portugal completamente desadequada. Está torto o telefone, não está? Parece que dá um bocadinho a descair para o lado direito. Por isso eu queria entrar aqui num tema em que o meu pai é especialista, apesar de ele considerar que não é, mas é, que são soluções criativas. E posso-vos contar uma história. Eu publiquei hoje mesmo um texto sobre isso. Eu candidatei-me à Emirates e falhei porque eu sou baixinha e tinha de chegar a 2,12 m com a minha mão e cheguei a 2 metros, 11,6, falhei por 4 milímetros. E depois, quando fui para a Etihad, tentar a Etihad, meu pai disse-me: faz umas unhas de gel bonitas, com meio centímetro, assim, mesmo que estejas nervosa, e a altura era mais reduzida, mas com essas unhas de gel vais com margem de segurança para chegar lá ao sítio que eu tinha de atingir na parede com a mão. Eu fiz, passei, espero que não tenha passado só pela manicure, se bem que ajudou, mas foi o meu pai que se lembrou de faz umas unhas para chegar. Ninguém se lembra disto. O meu pai é muito bom em soluções criativas. Eu lembro-me também de outra situação, que eu nem sei se podemos falar. Se não pudermos, falamos de outra. Sobre um certo teste de ruído. Sim. Podemos falar sobre Sim, isso ou não? podemos falar. Então vamos contar uma história hiper secreta. Ninguém pode contar a ninguém, ok? Isto fica aqui dentro deste escritório. Pai, conta a história. Então é assim, qualquer atividade industrial, normalmente que os equipamentos pesados, têm um nível de ruído associado. É um facto da vida. Muitas vezes as atividades industriais, isto estou a falar de algo que aconteceu há 40 anos, ou coisa parecida, as atividades industriais estão inseridas na malha urbana, ou seja, há pessoas a viver ali perto. E obviamente tem que se encontrar um equilíbrio entre o ruído que as máquinas fazem, quando são instalações que trabalham 24 sobre 24 horas. Que era o caso. E o bem-estar das pessoas que vivem ali na região. O que é que acontece? O nível de ruído é algo que não é linear, porque normalmente há sempre algum ruído de fundo. E, portanto, o que se tem que medir é o ruído de fundo e compará-lo com o ruído de fundo mais o tal equipamento industrial a funcionar. E se a diferença for superior a um dado valor, que já não me recordo qual era, o equipamento terá que ser parado ou terá que ser alvo de operações de redução das emissões sonoras. Ora, eu tive um caso em que, efetivamente, o ruído estava acima, sem dúvida, e depois, mais tarde, viemos a ter que investir num sistema, digamos, para reduzir o ruído das instalações, e assim foi. No entanto, o problema era sempre aquilo com que se pode comparar as coisas. Ou seja, se se vai medir o ruído no meio do Alentejo, à noite, o ruído é zero, praticamente. E se vai comparar depois com o ruído, com a máquina a funcionar, tem tudo para correr mal. Ora, não há ruídos externos, não há ruídos externos, e portanto só aquele ruído a emitir todo o ruído. É só aquele ruído. A comparação é com todos os ruídos, não só os do equipamento, como os ruídos, digamos, da malha urbana que tem sempre. E então tivemos que arranjar a malha urbana a fazer um bocadinho mais de barulho para ver se conseguíamos que o nível de ruído do equipamento, a diferença com o equipamento ligado não fosse substancial. E assim foi e a coisa resolveu-se. Tudo dentro da legalidade, atenção. Tudo na maior das legalidades. Sabem que nós, aqui em Portugal, temos também a mania dos fundamentalismos. A ASAI e não só, e o ACT, principalmente são as entidades com que nós nos relacionamos mais, têm uma visão, muitas vezes, depende do fiscal, uma visão um bocadinho radical da situação. Nós temos tido inspeções frequentes nas lojas, e temos, muito mais em Portugal que em Espanha, não tem nada a ver, em Portugal há para aí 10 vezes mais inspeções que em Espanha, mas sim, existem inspeções, e consoante o fiscal que aparece, tem critérios para a mesma legislação completamente diferentes. Já nos aconteceu, por exemplo, um fiscal, uma coisa que tinha a ver com subsídios de turno, como é que o subsídio de turno é a partir do momento em que há uma variação de horários de uma semana para a outra. O que é que acontece? A variação pode ser 5 minutos ou pode ser 5 horas. E cada funcionário estabelece o critério que acha mais adequado. E nós já tivemos funcionários, digamos, do ACT que achavam que era
1 hora era suficiente. Ou seja, a pessoa se entrar numa semana seguinte 1 hora mais cedo, já implica que fez um turno. Enquanto que outros acham que é 3 horas. E, portanto, torna-se muito difícil, às vezes. A legislação em Portugal, normalmente, está muito mal feita. É muito ambígua. E pior do que ser exigente é ser ambígua, porque nunca se sabe exatamente o que é que vai acontecer. Lembro-me de um caso onde um cliente mudou um sapato de sítio numa loja, estávamos em Salvos, havia uma zona com 30% e uma zona com 40%. Houve um cliente que pegou no sapato dos 30% e colocou na zona dos 40%. Tivemos uma fiscalização, viu que no meio de, são cerca de 700 modelos, havia um modelo que estava fora do local e multou-nos nos milhares de euros por estarmos a tentar enganar os clientes. O que não era de todo verdade. Mas o mundo não é tão simples nem tão linear quanto isso. Agora, muitas vezes, os funcionários dessas entidades de fiscalização sentem-se como donos do poder. E isso implica, muitas vezes, uma atuação completamente prepotente. Não são todos assim. Há muitos que não são. Mas alguns são. E isso pode criar problemas às empresas graves. Graves mesmo. E, portanto, há que tentar resolvê-los o melhor possível, mas não é efetivamente fácil com a legislação que nós temos. Para além de ser muito exigente em termos de contratos laborais, etc., é muitas vezes completamente ambíguo e de péssima qualidade. E isso é o pior de tudo, é criar um ambiente onde não há certezas, só há dúvidas e só há incertezas. E isso para o negócio é uma situação que é passível de criar grandes entraves ao sucesso. Até porque o próprio empreendedorismo, ter um negócio, já é por si só uma situação de incerteza, não é? Claro, é uma situação de incerteza. Depois não há outras certezas que ajudem. E se a flexibilidade não nos é permitida, então... É muito complicado. Pronto, aí não há muito a fazer. Felizmente, eu diria que, apesar de tudo, ainda há mais bom senso do que falta do mesmo, a nível das pessoas que fiscalizam as lojas. Neste caso, e não só, também a parte fiscal, etc. Muitas vezes eu espanto-me como é que se anda à procura de ver se todas as faturas têm o número de contribuinte, quando estamos a falar de empresas que pagam milhões de euros de impostos, e anda-se ali a ver se há uma fatura de 50 euros que tem ou não o número de contribuinte para pagar uma multa por causa disso. Não parece que seja razoável. Eu acho que a fiscalização das empresas, em geral, e das grandes empresas em particular, deve ser feita com base no que é o razoável, que nem tudo é perfeito, em lado nenhum é perfeito, mas se é uma empresa que faz tudo para cumprir as suas obrigações e as cumpre e dá um contributo significativo para a sociedade nesse aspecto, criando postos de trabalho e pagando impostos, devia ser efetivamente uma filosofia de bom senso e não uma filosofia de radicalismo fiscal, laboral, o que for. Aplicar as leis de forma radical só prejudica as empresas, eventualmente pode beneficiar o fisco, mas nem isso acontece, porque beneficia o fisco uma vez, mas desmotiva as pessoas de o fazerem. Enfim, não sendo esse o único motivo, como digo, a nossa estratégia sempre passou por diversificar mercados, mas a verdade é que em Espanha, apesar de tudo, embora as coisas estejam a degradar neste momento, mas em Espanha a filosofia é completamente diferente. Um exemplo é o livro de reclamações. Em Espanha reclama-se, eu diria, 10% do que se reclama em Portugal. Em Portugal toda a gente reclama de tudo. Nós somos ótimos a queixar-nos de tudo. Queixamos de tudo. Mas não fazemos nada, é só queixar, não é? É só queixar. E às vezes para as coisas mais absurdas. Eu tive um cliente que achou que os sapatos que tinha comprado cheiravam a chinês e, portanto, não... E o que é cheirar a chinês, não é? Portanto, que achava que aquilo lhe tinham que devolver o dinheiro. Já tivemos sapatos de pessoas que foram à nossa loja e que tinham comprado sapatos há 6 anos e que tinham a sola gasta e que achavam que ainda devíamos dar-lhes um par de sapatos novo. E, portanto, há um pouco de tudo. Em Espanha, como o processo de reclamação é mais complexo, porquê? Porque a pessoa tem que ir aos correios, mandar uma carta a reclamar, as coisas funcionam de uma forma muito diferente e há muitíssimo menos reclamações. Estamos a falar de cerca de 10%. Cá as pessoas têm um certo gosto em escrever no livro de reclamações. Algumas até, coitadas, nem diziam escrever porque o nível de literacia não é muito elevado. Mas a verdade é que acontece de tudo. As reclamações, coisas absolutamente absurdas. Coisas absolutamente absurdas. Portanto, nós cá fazemos tudo para complicar. Temos o complicómetro ligado aqui. E o queixómetro. E o queixómetro ligado, tudo isso. E isso torna-nos menos competitivos. Como digo, não é por acaso, nós temos uma maior parte da nossa atividade em Espanha e mais, embora paguemos salários superiores em Espanha, é um facto. Cuidado que a comparação muitas vezes é feita mal.
Em Espanha os salários são pagos 12 meses, em Portugal são 14. E, portanto, quando se compara um salário de Portugal com um salário de Espanha, se não se leva em conta esse fator, está-se a fazer uma comparação completamente errada. Mas a verdade é que nós, pagando mais aos funcionários espanhóis, apesar de tudo, temos uma rentabilidade superior nas nossas lojas em Espanha do que em Portugal. Porque as pessoas estão mais satisfeitas, ficam mais tempo. As pessoas são mais, não é ficar mais tempo, as pessoas são mais produtivas. Não, ficam mais tempo no seu posto, ou seja, não têm tendência para ir procurar outro emprego e estar sempre a mudar de emprego para ganhar mais sim, talvez 50 menos, euros. Talvez menos essa tendência, mas também porque as pessoas em geral são mais produtivas do que cá. E como tal, as lojas espanholas tendem a ser mais rentáveis que as lojas portuguesas. Infelizmente, eu sou português, gosto muito de Portugal, não Portugal, Portugal por nada. Mas reconheço que em termos de ambiente para negócio, nós que já temos um handicap muito grande, que é sermos um país pequeno, com um mercado muito pequeno, portanto, a partir é um handicap forte. Depois pouco poder de compra. Com pouco poder de compra. Depois temos todo um ambiente regulatório, os impostos também, enfim, em Espanha o IVA é mais baixo que cá, por exemplo. Temos todo um ambiente que torna-se sempre difícil, porque é mais regulação, mais impostos. Mentalidade mais fechada. Mentalidade mais fechada, é um pouco de tudo. Portanto, suceder em Portugal, ser bem sucedido em Portugal, não é, por vezes, fácil, por causa de toda essa conjuntura que nos torna a vida mais difícil. Outros mercados têm características diferentes, não é tudo bom, não é tudo perfeito, mas a verdade é que Portugal tem um grande handicap por tudo que eu acabei de dizer. E é pena. É pena porque eu gosto imenso de Portugal. Sim. E já que estamos a falar de Portugal e de quão difícil é ter um negócio em Portugal, eu já tive um negócio que falhou e o meu pai assistiu a tudo na primeira fila. O meu pai fez entregas, isto é verdade, fez entregas de produtos meus, embalou bolachas à 1 da manhã, tudo o que vocês possam imaginar, o meu pai e a minha mãe, que não está aqui, mas que também fez exatamente a mesma coisa, fez. Eles fizeram por mim, tentaram ajudar-me e eu espalhei-me ao comprido ainda assim. Pergunta dolorosa para mim, mas que eu preciso de ouvir e que se calhar muita gente lá em casa que tem negócios também precisa de ouvir. Quais é que foram os meus maiores erros, na tua opinião? Olha, eu julgo que o negócio em si era um negócio que estava bem pensado, o produto era bom, mas não sei até que ponto é que em Portugal houvesse um mercado de pessoas naquela zona onde trabalhavas que permitisse garantir uma venda em quantidade suficiente para tornar rentável. É a tal coisa que eu estava a dizer, o ambiente não sendo tão agreste como é nos centros comerciais, onde as rendas são muito elevadas, mas os custos inerentes ao negócio são de tal maneira elevados que se não se consegue vender muito, e para isso é preciso uma produção consistente, rápida, com custos controlados, se não se consegue vender muito e produzir muito com um custo controlado, os negócios não sucedem. Portanto, há uma coisa que é o preço, o custo e o preço de venda. O preço de venda, o primeiro sócio que nós temos é logo o Estado, não é? O Estado é o principal sócio das empresas, ao ficar com 23% de tudo o que nós vendemos. Depois a diferença entre o custo e o que se recebe efetivamente, portanto, ou seja, descontando o que fica para o Estado, é relativamente pequena. Para isso competem os trabalhadores, compete a eletricidade, compete tudo isso. Se não se consegue ter um volume forte de negócio, não, por muito bem, por muito pouco o produto seja, por muito pouco o preço seja razoável, mas se não se conseguir vender o suficiente, o negócio tende a fracassar. E foi o caso. Sim, e para ti, enquanto pai, como é que é ver uma filha espalhar-se ao comprido? Olha, foi apesar que eu vi isso, porque eu achava que o projeto podia ter pernas para andar, mas não funcionou. Eu próprio tive situações parecidas e também não funcionaram. É uma questão às vezes de sorte também, de capacidade, mas muitas vezes é uma questão de sorte e de encontrar ali aquela diferença que permite dar o salto em frente. Infelizmente, no teu caso, não encontraste. Embora, volto a dizer, o produto era muito bom, o atendimento era fabuloso, mas, mesmo assim, o volume de negócios não permitia pagar os custos. Certo. Acho que foi esse o problema. Certo. Então, e agora, olhando para trás, para ti, pai Luís, com a tua loja, a tua primeira loja, porque tiveste um negócio de família, que depois deixaste, Sim. E de repente, aos 40 anos, tens a tua primeira loja. Certo. Com esta experiência acumulada, o que é que dirias hoje, que conselhos darias hoje a esse Luís? Olha, volto a focar algo que eu já por várias vezes disse aqui. É uma experiência, convém fazer uma experiência em Portugal, que em Portugal estamos a falar, como eu disse, Portugal não é amigável para o empresário.
antes pelo contrário, convém iniciar uma experiência com fundos próprios, ou seja, sem estar dependente de uma dívida bancária. Isso foi um pouco uma chave do sucesso, porque não havia aquela pressão de ter que pagar ao banco, não é? Pronto. A partir desse momento, eu volto a definir a teoria. Obviamente, eu sei os casos em que erramos em termos de escolha de marcas e, portanto, não os repetiria agora. Certo. Foi dinheiro perdido, mas em termos de filosofia de trabalho, ou seja, de conseguir que se diversificar o risco o mais possível, é algo que eu aconselho vivamente. Diversificar o risco quando, em termos de mercados, está, por exemplo, no Algarve e está no Porto, porque às vezes está mau tempo no Porto, se calhar vende-se bem no Algarve. A geografia. A geografia, a parte geográfica, ou estar em Portugal e em Espanha, isso tudo é importante, tentar diversificar o risco e tentar diversificar também em termos de marcas. É sempre uma boa política, parece-me a mim. No nosso caso específico de retalho. Portanto, dividir o investimento em várias frentes. E crescer, se possível, de uma forma, em termos financeiros, sustentável. Ou seja, não sobre endividar a empresa. Eu tenho visto alguns casos, e não são poucos aqui em Portugal, onde há algo que até funciona, há um tipo de comércio que até está a funcionar, e as pessoas ficam um pouco ambiciosas demais. E então é abrir tudo o que venha porque vai funcionar. Ficam com um peso grande de dívida e a partir de certa altura, mesmo o negócio funcionando e até tendo condições para ser bem sucedido, o peso da dívida torna-se tão exasperante e tão forte que as firmas depois acabam por entrar em situações de falência ou quase falência, não porque o negócio seja mau, mas porque estão sobreendividadas. Portanto, há aqui com calma, investir à medida que os fundos vão estar disponíveis, há sempre um fator de risco inerente, como é óbvio, mas tentar trabalhar o máximo possível com fundos próprios e não estar dependente de bancos ou credores. Muito bem. E agora, deixa eu dar um aspecto importante. Sim, claro. Eu há pouco citei o facto que nós conseguimos, com algum esforço, durante a pandemia, pagar as rendas todas no dia certo da renda. E pagar ao pessoal tudo o que havia para pagar. Mas também é muito importante, em relação aos fornecedores, uma relação de cumprimento efetivo das condições de pagamento. Nós trabalhamos com a firma americana e, enfim, apesar de tudo, somos portugueses e temos maneira de estar um bocadinho diferente. Houve um dia, se não estou em erro, foi o 25 de Abril, que era uma quarta-feira e os bancos estavam fechados, como é óbvio. Acontece que nós tínhamos que pagar a dia 25 e eu, como os bancos estavam fechados, paguei a dia 26. E estava eu a fazer o processo de pagamento dia 26 de manhã, ligaram-me os responsáveis da firma a perguntar porque é que eu não tinha pago a dia 25. Eu disse, mas foi feriado, eu não quero saber disso para nada. O dinheiro tem que entrar até dia 25. Pronto, ficou uma lição, ou seja, é melhor pagar sempre a dia 24 ou a dia 23 e garantir aos fornecedores uma, como é que eu ia dizer, uma segurança absoluta é muito importante, porque isso, no caso de haver alguma dificuldade, é algo que ajuda a resolver o problema, ter um historial de cumprimento integral. Não havendo possibilidade de cumprir integralmente, deve-se falar antes de não cumprir para ver se arranja uma solução. Não se deve esperar para depois de já ter feito o pagamento tarde, por exemplo, para então ir falar. Não, tem que ser feito tudo com antecedência. Não foi o nosso caso, nós, como digo, conseguimos sempre pagar, com essa exceção do dia 25 de Abril, mas pronto, daí para a frente conseguimos sempre pagar no prazo e continuamos a fazê-lo, mas é muito importante criar uma relação de confiança com os fornecedores também. É fundamental para o sucesso das empresas. Última pergunta. Tivemos a falar sobre erros, falhas, coisas que correm menos bem, dificuldades, porque sabemos que é assim também que se aprende. Mas agora, pai, queria-te pedir, para a despedida, de dares aqui um incentivo a quem está em Portugal a tentar ter um pequeno negócio, até pode ser um micronegócio. Sim, um incentivo, ideias, coisas que podem ajudar a que tudo funcione bem. Coisas positivas, agora. Coisas positivas. Bom, tirando faz sol não sei quantos dias por ano, a comida é boa, que é o que dizemos sempre sobre Portugal. Em Portugal arranjar coisas muito positivas não é fácil. A vantagem, apesar de tudo, é que como o mercado é pequeno, é possível, com algum trabalho, como é óbvio, divulgar um produto no mercado todo, porque o mercado é muito pequeno. Sim. Pronto, a vantagem do mercado ser pequeno pode ser um bom sítio para começar. A expectativa é para começar, não é para acabar.
começar e acabar, normalmente em Portugal funciona mal. Então aqui o laboratório, é isso? Portugal sendo o laboratório. Pode ser um bom laboratório. Para depois expandir. Para depois expandir para fora. Acho que deve ser algo que deve estar no ADN das empresas portuguesas, é pensar, não, nós temos que alargar os nossos horizontes, porque infelizmente Portugal é um mercado muito pequenino e há que pensar aí para fora. Há casos de sucesso portugueses, não muitos. Eu julgo que o nosso caso é um certo caso de sucesso, mas há outros muito mais emblemáticos. No exemplo da Parfum, que está na Europa toda e com uma presença gigante. Portanto, há a possibilidade de começar em Portugal, de ter um bom modelo e depois ir para fora. Isso é, digamos, o que eu considero que é particularmente interessante para quem esteja a começar cá. Criar um produto que seja não só português, mas que seja um produto que possa ser exportado, quer o produto, quer o modelo de negócio, e ir para fora, porque para alcançar a dimensão, normalmente tem que ir para fora de Portugal. Boa. Usem Portugal como um laboratório, comecem pequeno, cresçam de forma sustentada, estou a dizer tudo certo? Certo. E depois diversifiquem o investimento de forma cuidadosa. Cuidadosa, porquê? Porque também há muitas experiências de marcas portuguesas, na minha zona do retalho, que foram para fora e não foram bem sucedidas e acabaram por dar cabo da operação em Portugal. Pois. Há vários exemplos desses também. Portanto, quando se for para ir para fora, tem que ser com alguma calma, com algum cuidado, para ser bem sucedido. Porque se for, quer a nível do mercado nacional, quer a nível do mercado externo, se pensar dar um passo maior que a perna, tudo o que se ganhou durante muitos anos pode ser posto em causa. Obrigada, pai. Obrigado, meu filho. Espero que tenham gostado desta conversa. Se quiserem ouvir mais conversas com o meu pai, peçam, porque ele fica envergonhado, mas se vocês pedirem muito, ele pode aparecer mais vezes. E eu gostava muito que me deixasses perguntas que eu gostava de fazer ao meu pai, porque assim, se tivermos perguntas, eu posso convencê-lo a aparecer mais vezes e responder a mais perguntas, certo? Depois cá tenho de começar a pagar, porque isto dá imenso trabalho. É muito trabalhoso, muito trabalhoso. Mas sim, façam perguntas, faz perguntas, dúvidas, ele tem muita experiência, portanto pode ajudar-te, e para mim é sempre um prazer e um orgulho imenso tê-lo aqui. Eu sou a Filipa, sou a fundadora do Understories, uma plataforma que se baseia, que se foca nos bastidores do empreendedorismo, onde estão as histórias reais como esta que trouxemos hoje. Seria também um privilégio se me puderes dar um like, e não é só a mim, é ao meu pai, portanto é muita responsabilidade aqui hoje, um like. Podes subscrever o canal, por exemplo, se quiseres ouvir mais conversas como estas, e podes ir às nossas redes sociais, como por exemplo o Instagram em The Understories, e podes ler as nossas crónicas em inglês no Substack. Gostaria também de ter mais convidados aqui, portanto, se tu queres ser convidado e queres vir falar comigo e contar histórias reais do empreendedorismo, estou à tua espera. E foi isso. Muito obrigada por nos ouvires e obrigada, pai. Obrigado, filha. Até breve. Agora temos de sorrir para a câmera para eles depois fazerem uma foto para a capa. Eles, quer dizer, o Albano. Já está. Obrigada. Espero que isto não se tenha desligado. Não bem, digas, o telefone bloqueou. A sério? Não gravou?